Chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Senhor Deus, meu Pai, toma-nos em tuas mãos, fala conosco nessa noite, toma lugar de honra nessa casa, Deus, nós louvamos o Senhor cresce, colocaremos guardar essa igreja. E onde chegar a nossa voz nessa noite, realiza um milagre, Deus, nos colocando na tua presença, pedimos, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Sentar os irmãos, amém? Sentai, mais uma vez, boa noite, graças e paz. Quando for o culto dos homens, com a palavra diz, palavra tremenda, e o pastor Rodrigo, com o canal de Deus aqui, abençoando as nossas vidas. Agora no dia 28, vai estar aqui o pastor Silvio, também trazendo uma palavra de Deus para o grupo dos reis de homens, homens de valor. Amém? E no dia 7 de março, estará aqui o bispo Wanderson, fazer uma palavra exclusivamente para os homens. 7 de março, só o nome do Guarani. Amém? Dia 28 não pode Luluzinha entrar. Mas 7 de março, só o nome do Guarani. Então, dia 28 desse mês agora que vai entrar, o pastor Silvio. Todo mês, dia 7, o bispo Wanderson. Esteve aqui ontem, já falou comigo hoje, e mandou um abraço aos irmãos em nome de Jesus. Amém? Nessa passagem de hoje, eu achei tremenda essa passagem, Deus falou muito comigo, aqui no livro de Mateus 15, onde aqui fala sobre uma mulher cananita, amém? E essa mesma mulher que o evangelista Mateus chamou de mulher cananita, Marcos, o doutor Marcos, o evangelista Marcos, também fala dessa mesma mulher, lá no capítulo 7 de Marcos. Marcos capítulo 7, por favor, do versículo 25 ao versículo 30. Aqui, Marcos capítulo 7, do 25 ao 30. Amém? Diz assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Sírio-Fenícia, da nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa-me primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por esta palavra vai. E o demônio saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Amém? Fala assim, graças a Deus. Então, tremendo essa palavra, irmãos. Aqui dois homens de Deus, em passagens diferentes, eles falam da mesma mulher. E interessante aqui, o que eu chamo a atenção nessa noite é para a perseverança. O tema dessa noite é assim: tua fé te conduz ao milagre, até mesmo quando Deus não quer te abençoar. Amém? Fala para o irmão do lado: tua fé te leva ao milagre, até mesmo quando Deus não quer te abençoar. Então é tremendo o que a passagem diz. Nós sabemos que Jesus, ele veio para os judeus. Aquela mulher era uma cananita. Então a coisa interessante é que dois evangelistas, de maneira diferenciada, falam do mesmo assunto, da mesma pessoa. Então entenda que a tua fé é que faz mudar situações. Por isso nós dizemos que a palavra do crente no mundo espiritual via decreto. Fala assim: minha palavra, no mundo espiritual,
transforma-se em decreto. Por isso tem que ter muito cuidado com o que nós falamos. Então aqui, essa mulher, foi tão marcante a passagem dessa mulher aqui na palavra, que foi registrada em 2 livros. E quando você lê, até parece que foram mulheres diferentes, não. É que foram 2 homens de Deus, Mateus e Marcos, que falam dela de uma maneira diferenciada. Então isso é fruto de perseverança. Agora eu quero convidar você para o livro de Números, lá no capítulo 27, antes de Deuteronômio. Fala assim, Números, capítulo 27. Antes, é o 4º livro da Bíblia. Antes de Deuteronômio. Amém? Aqui fala acerca da lei das heranças. E aqui eu acho interessante, irmão, um pedido ousado que foi feito ao homem que representava Deus naquela época, Moisés. Aqui no capítulo 27, diz assim, a partir do versículo 1: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes das suas filhas: Maalá, Noá, Oda, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, e dizendo, e diante de Eliezer, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por quê? Por que tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Repete comigo: Moisés levou a causa dela diante do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Na herança de seu pai farás passar a ela. Entendeu? Olha que experiência aqui de 5 mulheres, 5 mulheres audaciosas. Então o tema hoje é esse, irmão. A tua fé te conduz ao milagre. Até mesmo quando Deus não quer te abençoar. Parece que Deus é ruim, né? Mas não. Pode ser um caso que trata especificamente de perseverança. Aqui diz que as 5 mulheres, interessante, pastor, quando eu descubro quem eu sou em Deus, tudo muda. Então aqui, eu até falei dias atrás, o significado dos nomes, nós temos diversos nomes dos irmãos que estavam aqui, o que significa cada nome. Então assim, cada nome, cada pessoa, traz uma mensagem de Deus quando chama o nome. Então tem que descobrir qual a mensagem que tem na tua vida, o que envolve, o que você tem uma marca do Senhor, qual o teu chamado, qual o significado do teu nascimento, o teu nome tem um significado, a tua vida tem um significado, o teu percurso aqui na terra tem um significado, fala assim, um propósito. Não é em vão. E aquelas 5 mulheres audaciosas, elas descobriram o poder que havia no chamado delas. Elas arriscaram o pescoço, porque elas resolveram ir até Moisés, ir até o exército profético naquela época. Homens que estavam diante de mais de 3 milhões de pessoas. E aquelas 5 mulheres, numa época em que
Ali no versículo do 1 ao 7 do capítulo 27 de Números, fala que as 5 filhas de Jerobeade, elas foram audaciosas. Embora Deus sempre quis honrar as mulheres, os homens desferiram maus tratos e desprezam as mulheres naquela ocasião. Eles desvalorizavam a mulher. Não é a propósito de Deus, mas foi criado um estigma em que tudo que era do pai ficava com o primogênito. E a mulher não tem valor. A mulher era só uma procriação como os homens. Então eles valorizavam muito o homem. Então era muito crítico para o homem quando nascia o primeiro filho de uma mulher. Era como se fosse desonroso para ele. E ali ele ficava muito sentido. Então, o homem daquela época não dava o devido valor para a mulher, embora Deus amasse as mulheres. Principalmente entre os judeus. Toda herança das bênçãos do pai era deixada para o primogênito, o primeiro filho. Ele aí passava a representar o pai e recebia toda a herança do pai. E ali, aquelas 5 ousadas mulheres, 5 ousadas mulheres. Ali a primeira, o nome da primeira, irmão, acho interessante isso. A primogênita, ela, 5 mulheres ousadas da tribo de Manassés. Manassés era filho de José, que nasceu no Egito. E José deu o nome de Manassés. No momento do povo estranho, ele nasceu Manassés. Tem 2 filhos. Ao morrer José, Jacó, seu avô o adotou. E ele passou aí foi o principal cabeça das 12 tribos de Israel, Manassés. Então, essas mulheres eram da tribo de Manassés, descendentes de Manassés, filho de José, herança de Jacó. E interessante que elas foram diante de Moisés. Elas 5 sabiam, irmão, o valor que elas tinham, que representavam seus nomes, quem foi o seu pai, e principalmente elas conheciam o direito. Elas 5 juntas se combinaram e entenderam que elas tinham direito. Embora os homens não admitissem isso, elas tinham direito. Para o desafio, mudarem o coração do homem, Moisés, que representava Deus. Então, qual é o posicionamento meu e teu hoje, irmão? Em determinadas situações, é mover o braço de Deus com a tua e com a minha fé. E às vezes nós temos medo ou dúvida de buscar a Deus, porque às vezes não temos confiança, não sentimos que eu estou salvo no Senhor. Alguma coisa bate a minha fé, alguma coisa tira o meu gás, alguma coisa abala-me de maneira tal que no momento da aflição, às vezes, eu acho que Deus não está me ouvindo. Tudo que o diabo tem. Por isso que ele bate em pontos fracos na tua vida, na minha vida. Para você sentir a dor, admirar a dor, se prostrar na dor. E com os olhos naturais, não ver as coisas que são altamente espirituais. Por isso que vemos muitos crentes nesta vida com reações carnais e não dando vazão ao Espírito. Mas aquelas 5 mulheres conheciam o seu valor, conheciam quem elas eram em Deus e partiram audaciosas diante daquela multidão, quase 3 milhões de pessoas, irmão. Elas foram liderantes para aquele lugar. Elas reivindicaram o direito da herança do pai. A primeira a saber, Maala, significa confiança. O nome Maala significa confiança. Foi confiantemente que elas foram diante de Deus, porque Maala, mais velha, ela falou: vamos a Moisés, vamos aos profetas, para que eles nos dêem por herança a terra dos nossos pais. E Maala, que significa confiança, levou suas irmãs. Aí depois vinha Noa. Noa significa motivação e determinação. E elas determinadas, motivadas por aquela vontade de receber a herança do Pai, foram até Moisés, mas se colocaram suas vidas em risco. Mas confiantemente foram até Moisés. Aí vem Ogla, a terceira filha. Ogla significa perdiz, liberdade. Nada as perdiam, nada as roubavam na sua mente, porque elas entenderam que era direito de receber
filho e não entendemos Deus como pai. Por isso, às vezes, não se perde, não se reivindica a herança de filho. Mas ali, outra, que significa perdiz e liberdade, com as suas duas irmãs, que significavam a primeira confiança, a segunda motivação, determinação, e ela, perdiz e liberdade, foram até o Senhor. E foi Milca também, a quarta filha, que significa Milca, rainha de autoridade. Eu sou rainha no Senhor. Sou princesa do Senhor. O meu nome é embutido de autoridade. O característico do meu nome é autoridade. E Deus me otorgou autoridade. E com a autoridade de Deus, eu vou vencer essa dificuldade, esse problema. É quando você reconhece quem é você em Deus, mesmo diante de desafio. Aí a quinta filha, Tirsa. Tirsa significa agradável e prazer. Então, essas 5 mulheres, reconhecendo que elas eram, foram diante de Deus, de um homem Moisés que representava Deus para aquele povo, e diante de quase 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, elas reivindicaram os seus direitos. E ali foi tão forte aquele pedido que Moisés parou. Imagina os homens olhando: quem são essas mulheres? Que direito elas acham que têm? Mulher no nosso meio para dar problema para procriar, mas para que crescer e multiplicar as famílias. Quem são elas? Mas aí Moisés manda o povo aguardar ali e vai buscar a Deus. E no versículo 5 do capítulo 27 de Números, você vê que Moisés para e busca a Deus. Versículo 5: e Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés dizendo: as filhas de Zeloteade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar para ela. Então, como se tem hoje, a tua fé te conduz ao milagre, até mesmo quando Deus não quer te abençoar. Então, entenda, irmão, o mundo vai sempre conspirar contra a tua e a minha fé. Situações vão querer nos parar, ainda mais no momento de buscarmos ao Senhor. Quantos que no momento de buscar o Senhor não conseguem ter força para ler, força para orar, força para caminhar, força para declarar diante do mundo natural e espiritual: eu sou de Deus. Como foi pregado aqui ontem, Daniel, ele obedeceu o princípio. Ele não ficou preso nos rudimentos da lei do homem, não. Ele disse: eu não vou pecar contra Deus. Então, quando nós somos desafiados, irmãos, a encarar o mundo natural e espiritual, aos homens aí, irmãos, e dizer quem nós somos em Deus, a vergonha não pode te parar, o medo não pode te parar, a omissão não pode te parar. Não podemos fazer como Jonas, pegar um barco e fugir, contrário à vontade de Deus. Não! Embora a nossa carne até queira, irmão, mas no espírito nós temos que vencer a nossa carne e nos sujeitar a Deus, e encarar aquele momento, aquela situação, aquela luta, e diante de Deus, dizer: pai, eu reivindico isso, pela tua palavra. E aí Deus vai e manda Moisés: elas estão certas. Se imagine, irmão, aqueles homens, aqueles chefes de tribo, aqueles líderes, ouvindo aquela declaração: Moisés, escute aqui, elas estão certas sim, Deus, é herança que foi do seu pai. E naquele momento, irmão, Deus mudou a lei do homem. Deus colocou ali a herança para a mulher, filha do pai, ficou tudo tomar posse. E Deus, se tivesse nenhum filho ali com elas, iria para os parentes mais próximos. Então, tudo que o pai construiu, tudo que o pai deixou, terras não importa, cigarros não importa, ovelhas não importa, elas reivindicaram e encararam o sistema humano. E ali Deus honrou a fé daquelas 5 mulheres. Então repete comigo: tua fé, fala assim, a minha fé me conduz ao meu milagre, mesmo quando Deus não quer agradecer. Porque às vezes, irmãos, voltando lá em Mateus, já vem Mateus no capítulo 15 que nós lemos, do versículo 21 ao 28, aquela mulher era cananita. O Senhor veio para o judeu, o Senhor veio para aquela raça
que era monoteísta, adorava um só Deus. Aquela raça, aquele povo, que hoje lá em 1947 foi fundado a nação de Israel, eles ocuparam aquele espaço. Em 48 ali foi detentor, sancionou, eles ocuparam o espaço, voltaram para sua terra. Então entenda, irmão, a esses Deus honrou, enviou Jesus para resgatá-los e no grande final dos tempos, o grande salvou de Deus que não acreditam nele. Mas aquela mulher não era judia, era cananita. E os cananeus eram inimigos do povo judeu, mas ela creu. Mas tudo muda a partir da minha fé, crendo em Deus. Tudo muda. Só os que acham que não muda é que param. Só os que acham que não tem efeito buscar no Senhor usar a fé é que não tem a capacidade de até o final caminhar. Porque eu começo a olhar muito para o natural. Quando eu olho para o natural, eu começo a esquecer as promessas de Deus. Porque o natural me faz olhar para as coisas naturalmente. E lá no capítulo 10 de Atos, você vai ver, quando ali naquela passagem linda de Atos 10, 11, quando Deus fala com Pedro, não torna tudo comum que eu vou te pedir. Não torne você comum coisas que são santas. E às vezes, irmãos, por nós duvidarmos da nossa fé, ou ser abalado pelo medo, nós duvidamos de que Deus está nos ouvindo. Nós duvidamos que nós fomos chamados por Deus. Quantas e quantas vezes bate na mente assim, será que estou salvo mesmo? Quantas pessoas às vezes, irmão, têm medo de morrer de repente? Medo de morrer, porque quem é diferente entre aqueles que servem a Deus? Um serve a Deus em gratidão pelo que ele fez. O que ele está fazendo, ele vai fazer. Outros servem por medo de ir para o inferno. E outros servem com medo do diabo. Então é diferente entre servir o Senhor. Tem pessoas que creram quando vai morrer, leva susto e às vezes fica desesperado com medo de morrer, porque dúvida da salvação. Então é importante você entender quem é você em Deus. E aquelas 5 mulheres, que tinha cada uma, distintamente falando, uma particular característica do seu nome como você. Aquelas mulheres não tiveram medo de testemunhar. Elas podiam ter sido mortas. Porque os homens daquela época não valorizavam as mulheres. A ponto de chegar e falar, meu irmão, eu sou mulher e quero. Elas fizeram assim. E a cananita, quando ela clama ao Senhor, o Senhor continuou caminhando, irmão. Jesus continuou caminhando. Você vai ver lá no capítulo 15 de Mateus. É forte essa passagem, mas eu acho interessante aqui em Mateus 7, Mateus 15, a partir do versículo 21, eu acho interessante que nesse momento que elas clamam por Jesus, ele continuou caminhando, continuou andando, e ali elas continuaram chamando, e partindo Jesus dali, olha aqui, eis que uma mulher cananeia saiu das cercanias, daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela não era do povo judeu, mas sabia quem era Jesus. Então entenda, nós não podemos nos sentir dentro de casa como filhos que não conhecem o direito. Aquela mulher não era de dentro da casa, mas conhecia o dono da casa. Não podemos ser filho pródigo, irmão, dentro da casa do pai, sem conhecer os nossos direitos, sem conhecer o pai. Por isso não sabemos a quem pedir, como pedir, quando pedir. E temos dúvidas. Quando se morrer daqui a pouco, onde estaremos nós? Tem pessoas que têm esse medo, servindo a Deus. Às vezes pregando, cantando, orando, às vezes caminhando, evangelizando, quando com medo de morrer, com medo de, será que eu estou salvo? E quem dá essa conta que será o Espírito pela palavra, irmão? E aqui essas mulheres não entenderam, essa mulher não entendeu. E ela diante do Senhor ali, embora o Senhor continuasse caminhando, porque os discípulos, eles ficaram aborrecidos com aquilo. E ali, interessante o versículo 23, diz assim, mas ele nem lhes
nem lhe respondeu uma palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Por quê? Ele foi enviado para os judeus, filhinhos. Interessante que ele chamou ela de cão. Não é digno da comida dos filhos aos cães. Mas se é hoje, meu Deus, foi embora dessa igreja, o pastor me humilhou, o pastor me chamou de cão, o pastor me chamou de imundo, porque era assim que se referiam aos gentios, que não tinham comunhão com Deus, que é um imundo. E ele diz: não é digno tirar a comida dos filhos e dar para os cães. Mas o que faz a humanidade, irmão? Aquela mulher ouviu aquilo, mas não se humilhou como hoje, irmãos. Hoje nós temos que pedir misericórdia ao Senhor, porque às vezes um culto de 1 hora, 2 horas, não importa uma vigília. Tantas coisas Deus faz, como fez ontem, como está fazendo agora. Toca, cura, opera milagres sem você ver. Manda anjos na sua casa lutar pelas suas guerras. Manda anjos em situações que você nem imagina. Lutar por situações diferenciadas. Mas às vezes nós estamos naturalmente vivendo, não estamos entendendo que Deus não estamos vendo. Mas Ele está agindo, cara. Mas Ele está agindo. E quantas vezes, irmão, as pessoas param de caminhar, porque não entendem que o Senhor está agindo. E às vezes, 2 horas de culto, não guardam a palavra do louvor, não guardam a manifestação do Espírito, mas guardam uma afronta. Pessoas às vezes passam culto 2 horas de louvor, palavra, testemunho. Pessoas esquecem tudo isso. Você acabou o culto e fala: qual foi o versículo que nós lemos? Ou qual o versículo que falei no ontem? Mas se alguém olhar diferente, se alguém fizer uma coisa que eu nunca fiz, alguém que é novo no culto é levantado para pegar um copo d'água, ou alguém que é novo na igreja pede: me ajuda a servir a ceia hoje, ou alguém que é novo fala assim: por favor, dá uma palavra de testemunho. Aí às vezes estamos 30 anos, 20 anos, 15 anos servindo a Deus e ficamos magoados, porque quem é esse, quem é essa que chegou agora e já quer sentar na janela? Quem é esse? Está achando o quê? Eu estou aqui já 15, 20, 30, igual homem do Grande de Betesda, 38 anos. Quem é esse essa que chega agora e já tem a oportunidade? Quem é esse essa que chega agora e já toca o instrumento? Quem é esse que chega agora e já bota a água no pastor e pega o microfone, dá um testemunho, dá uma palavra, é convidado para tirar a palavra do oferta? Quem é esse? Quem é esse? Então, às vezes, irmão, nós jogamos fora o que alimenta e guardamos daquilo que é estragado. Nós jogamos fora o que o Espírito dá, que nos sustenta e faz caminhar e faz vencer a nós mesmos. Eu falo assim: eu sou o meu maior inimigo. Somos nós que abrimos portas do inimigo espiritual do diabo. Somos nós que fechamos a porta do Espírito Santo e abrimos a porta para Satanás. Então, qual é o inimigo? Eu e você. O inimigo de nós mesmos. E somos nós que negamos abrir o coração e fazer inteiramente a vontade do Senhor. Não, imagine se Deus permite um câncer, uma dor, uma situação qualquer, 5 anos desempregado, desempregada, 5, 6 anos passando fome, comendo lixo, 7 anos, igual o rei Nabucodonosor, como um animal, cresceu os pelos, cresceu a unha, cresceu o cabelo, falava coisas loucas. Irmãos, aí de repente o Senhor vai e passa por Nabucodonosor e cura, e transforma ele e volta para o palácio. Aí, irmão, é o momento que nós vamos dar o maior valor ao Senhor. É o momento que passamos pelo vale, pela dor, pela necessidade. Aí nós vamos medir esforços, irmão. Nós vamos medir nenhum sacrifício para servir o Senhor. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar poeira. A igreja pode ser longe. E eu vou debaixo de chuva até lá. Nada disso vai impedir de a gente louvar e exaltar o Senhor. Mas quando tudo está fácil, quando tudo está bom demais, é cansativo. É doloroso. E são tantos anos. Mas essa mulher foi chamada de cão. Foi chamada de cão. E foi dito: não é digno tirar aqui da mesa dos filhos e dar para você que não é nem judia. Você não é nem, você é
recitar os 5 livros do Pentateuco. Você não pratica nada que exalta, que obedece à lei. Então não é digno de dar nada. Vai embora. Essa mulher foi caminhando uma distância até o Senhor, irmão. E ela foi dizer: Jesus, filho de Davi, cura minha filha. Jesus, filho de Davi. Imagine, irmão. Ela saiu pelo bairro do Negócio fora gritando. Ela pegou a estátua do Nagaça, pegou a estátua do Nagaça e foi gritando. E ela foi, chegou no Nagaça, o senhor caminhando com o pico d'água, ela foi entrar: Jesus, cura minha filha. Porque ela estava com fome, com sede, queria ver se ela foi liberta. E aí, quando ela se aproxima do Senhor e fala: não é digno dar comida dos filhos aos cães. Mas aquela mulher insistiu. Aquela mulher insistiu. E às vezes nós não insistimos, irmão. Coisas pequenas não tiram da graça. Coisas pequenas nos roubam na casa do Senhor. Coisas pequenas não tiram de posse de milagre que às vezes está perto da nossa vida. E nós damos atenção à nossa carne, à nossa alma, irmão. Olha aquela mulher aqui do lado. Aqui a sede do lado. Olha a minha filha que está caminhando. E ela ficou humilhada diante daquela multidão. Diante da multidão, e hoje nós falamos: não, e minha reputação? E minha reputação? Eu vou te chamar de atenção? Vamos mudar de casa? Vamos mudar de emprego? Vamos mudar de igreja? Eu chamar de atenção? Eu chamar de atenção? E não entendo que o Senhor repreende e castiga aqueles que Ele ama, né? E aquela mulher humilhada, aquela mulher ali massacrada, porque os discípulos disseram: manda ela embora. Ela estava nos incomodando, porque os discípulos estavam olhando com os olhos naturais. O irmão não liga para aquele crente, aquela pessoa, ou aquele que não crente, te olha com os olhos naturais. O importante é como Jesus te vê. O importante é como Jesus te enxerga. Mas as pessoas às vezes dão mais ouvido ao homem, ao ser humano, à roda de amigos, do que ao Senhor. Dão mais valor às coisas que não trazem nenhum alimento, coisas supérfluas. E não dão valor à palavra. Aquela mulher continuou: Senhor, Senhor, cura minha filha que está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus, como não vou dar, deixa ela gritar. Quando Jesus estava testando aquela mulher, estava testando, e os discípulos crentes que conseguiram convencer o mestre: e manda embora, estamos perturbando já a 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, manda embora. Fala assim: quem tem fome, pressa. Quem se antecipa, e ali aquela mulher, eu vou até mudar uma história. E quais 5 filhos de ano que água, irmão? Foi diante daquelas autoridades da época. Falou: nós não aceitamos dar a herança do nosso pai a outras pessoas, outros parentes. Somos filhos e nós queremos. Nosso pai não morreu no pecado de Datã, Mirã e Coré, que se rebelaram e foram comidos pela terra. Ele morreu nos seus próprios pecados, não aquele pecado de rebelião. Então ele não tem filho homem, mas nós somos mulheres. Mas Deus direito ao que é do meu pai. E Moisés, que representava o Senhor, meteu o joelho no chão e falou: Deus, julga essa causa. E o Senhor falou: pois é, elas têm direitos. E é essa a herança do seu pai. Quantas vezes, irmão, estamos passando situações em que o inimigo nos faz olhar para dentro de nós mesmos, olhar para os nossos erros e falhas, para os nossos pecados que nos separam de Deus. E quando você vai orar, entra a acusação. Só que muitas das vezes, o irmão está dando alimento ao nosso espírito, a alma vence, e a pessoa fala: olha depois, eu leio depois, eu faço depois, eu caminho depois. Irmãos, a Bíblia diz que é na hora, calma, irmão, é no momento que às vezes aquela hora é que foi exigido o sacrifício da tua alma, do teu corpo, do teu dia a dia, da tua hora, que tem valor, que tem preço, porque você trabalha e recebe pela hora que você apresenta. É naquele momento que às vezes ele está permitido, irmão, para te dar um milagre, para mudar histórias, para abrir porta, mas a alma vai sempre combater contra o espírito e vamos perder o milagre por causa da alma da carne. Aquela mulher continuou. Imagina aquela mulher sendo humilhada, o povo olhando para ela assim: bem chato aí, já mandou ela embora. O discípulo tão pouco para mandar ela embora. Ficou dentro até uma tapa dela. Ela continuou. Porque estava olhando para Jesus,
É você permitir que o teu possível faça o impossível de Deus acontecer na tua história. E aquela mulher mesmo humilhada, aquela mulher mesmo sendo ali injuriada, ela continuou, irmão. Ela continuou, foi caminhando, caminhando. Eu acho interessante, irmão. Jesus respondeu a ela dizendo, 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. 25, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. 26, e ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ao 27, ela disse, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. 28, então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, tenha feito isso para contigo como tu desejas. Desde aquela hora sua fé ficou sim. Nossa, perseverança. Resiliência. Resiliência é a capacidade, em meio às lutas, da dificuldade de continuar. A resiliência não permite você parar porque ele não parou. A resiliência não permite você fugir quando todos estão fugindo. A resiliência que faz caminhar, mesmo meu vento, mesmo minhas ondas turbulentas, mesmo minhas dificuldades, você está igual Daniel. Não vou tirar os olhos do Senhor. Vou ficar firme no Senhor. Não irei pecar contra Deus. Esse é o propósito do Senhor. Por isso que eu acho interessante quando aqui o Espírito leva a Mateus a falar dessa mulher. Aí depois vem Lucas, Marcos, perdão, que também fala da mesma mulher. E ver como é que as coisas que nós fazemos. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Então é importante entender. Nós vivemos uma vida para glorificar Deus. Fala assim, você foi chamado para servir o Senhor. Com a sua vida, se for. Você fala para assim, eu também. Então entendem, nós não entendemos. Por isso que estamos sabendo nem a razão do nosso nome. O Senhor nunca mais falou, o meu nome significa. Ah, vou ganhar. Mas a vida do cristão é um versículo, eu fui por amor. Tem que entender que você, cada vida que vê o mundo, vem com a mensagem do Senhor. Ninguém vê o mundo para poder ficar. Ilustração apenas. Pode comer pipoca, não? Vai fazer bonito. Mas ninguém vê o mundo só para comer pipoca. Mas vem para cumprir o propósito do Senhor. Cada uma que nasce na face da terra vem com o propósito de Deus. Só que muitos que aqui partem não conseguem entender esse propósito, muito menos cumprir esse propósito. Mas ninguém vem à terra à toa. Interessante, irmãos, que nós ao nascermos, nós venhamos só na disputa até o órgão da população, mais de 300 milhões de espermas são mortos. E nós sobrevivemos e fecundamos. Então sua vida foi vitória. Sua vida foi vitória, não é uma vitória. Sua vida foi uma vitória. E às vezes nós não entendemos que do nascimento não tem vitória. E só vamos aprofundar mais que Deus tem para mim e para você no caminhar. Você vai se revelando aqui. Chegai-vos a mim, que eu chegarei para vós. Então quantos estão aqui nessa terra, o mais não sabe para que ele nasceu, para que ela nasceu. Quantos estão aqui nessa terra e acham que só foi chamado por Deus, ou criado, ou formado, para trabalhar, para estudar, para fazer bondade, fazer com uma caridade ou maldade. Quantas pessoas não entendem que nasceu para a glória de Deus, irmão? Então você, o seu nome, a sua estrutura como um todo, a sua casa, nasceu para a glória de Deus, irmão. Mas quantos não param para entender e pensam que nasceu com pé de couve, não tem razão do meu nascimento. Outros dizem, eu não pedi para nascer. Eu entendo. E quando nós vencemos a nós mesmos, nós agradamos o coração de Deus. Se rende ao seu eu, enquanto está se interessando. Então por isso que eu coloquei esse termo, a tua fé te conduz ao milagre. Até mesmo quando Deus não quer que Deus se move. Quando Deus não queria a mão, não disse que era a mão, Deus quer. Você também.
às vezes pode não estar entendendo o que Deus está abençoando alguém nesse lugar, não está abençoando você, não é que te ama, não. É você reconhecer quem você é em Deus. É você reconhecer, é você semear com uma profundidade. Porque às vezes, irmão, a árvore, igual uma que caiu esses dias aí, aqui perto da sua madeira, uma árvore centenária caiu e levou o branco todinho para o pé. Porque às vezes a raiz está muito em cima da terra. É por isso que os crentes param. Porque a raiz está fora da terra. Porque alguém vai fazer uma rua, mete uma foto, bota aquela plantinha, uma árvorezinha, uma coisa do lado, pequenininha. Só que a raiz é em cima da terra, porque tem cara que até aprofundar para ela pegar sustentabilidade. Então, às vezes, como somos provados que a mulher cananeia, que depois é 5 quilos de alvear, nós não alcançamos o milagre, porque não atingimos o coração de Deus. Como? Não agradamos a Deus com o nosso Deus. Porque você vai dar um carro para uma criança dirigir, não, porque o cara não fala mais. Tem que amadurecer mais. Então, são as provas que nos provam e podem nos aprovar ou reprovar, irmão. Amém? Fala assim, toda prova. Amém? Não é tudo de me aprovar. Mas se eu não vigiar, eu me reprovo. Se eu não vigiar, as provas que são permitidas chegar até a minha vida me reprovam. Porque é quando eu tento buscar o Senhor no meio da dor, que eu vou saber quem eu sou em Deus. É quando eu tento buscar a Deus no meio de situações que me impedem. Quantas às vezes, irmãos, abandonam o Senhor por causa de amigos? Porque às vezes, para entrar no ciclo social, eu tenho que fazer como eles são. Eu tenho que agir como eles agem. E às vezes, eu vejo crente 007 secreto. Por quê? Eu tenho que me fazer igual para ser aceito. Como somos aceitos, irmão? Em qualquer situação, somos aceitos. Qualquer jeito, irmão. Você busca Deus, pode ser um bandido, uma bandida, prostituta, não importa. Deus muda o quadro. Então, você vai atingir o coração do Senhor. E essas mulheres sabiam que elas eram. De repente, foram 5 lá no passado, assim que eles olharam, que essa mulher, sexta mulher, a cananita. As mulheres conheciam que Jesus era o filho de Davi. E aquelas mulheres conheciam que Moisés estava ali, que deveria ter o Senhor. E ali Deus nos respondeu. Então, irmão, nós temos que entender que Jesus, ele responde a minha oração. Quando entendemos quem somos nós em Deus. E quando nós damos atenção ao valor que a palavra de Deus carrega em nós, com essa noite, você pode repetir essa palavra. Você pode repetir. E mesmo quando o diabo diz que você não tem direito, você pode dizer não. Todas a mim respondeu a Deus. E a mão te achei, pois a grande oculta a explicação. Então nessa noite, você pode repetir. O Senhor te conhece e me conhece. Ele faz às vezes, para nos testar, para descobrir o que somos em Deus.